Gente, vamos lá, galera. Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Melhorou um pouquinho só, mas tá bom. Bom, muita gente conhecida aqui, né? Eu acho que para alguns dispensa aquela apresentação, dispenso, né? Mas tem muita gente nova que eu tô conhecendo hoje, né? Para aqueles que eu tô tendo o primeiro contato, enorme prazer, eu sou o professor Arthur Damasceno. Hoje nós iremos iniciar a nossa trajetória, né? Tratando do direito constitucional. E aí a gente tem que bater aquele papo inicial. Só para ambientalizar aqui os nossos encontros, né? A gente já tem uma banca. Provavelmente vocês já deram uma olhadinha nas questões dessa banca e ficaram assustados, né? Que são questões que não assustam ninguém, na realidade, né? São questões, pelo menos no direito constitucional, as questões são muito tranquilas. E aí a gente tem que tomar um cuidado em não ultrapassar o nosso limite, né? Não ir além daquilo que a gente precisa para não fazer aquela confusão danada. Como é que a gente vai trabalhar? Bom, em cima ainda do conteúdo programático do nosso último edital, né? E isso também, certamente vocês viram, são poucos pontos, pelo menos nesse último edital, né? Para técnico, um único poder, o Poder Judiciário, toda aquela parte dos direitos fundamentais, funções essenciais de justiça. Para quem vai fazer analista, aí a gente já tem mais algumas coisas, princípios fundamentais, classificação das constituições, poder legislativo, inclusive inserindo o processo legislativo, os procedimentos de criação de lei ordinária, lei complementar, medida provisória, emenda, lei delegada, executivo está lá no bolo também. E o nosso trabalho ele tem que ser bastante otimizado, a gente não tem tanto tempo assim, né? Por isso que a gente vai trabalhar em cima de questões, tá? Vocês já deram uma olhadinha aí no nosso material, todo mundo com ele? E pra gente iniciar, começar tranquilo, eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha na questão de número 4. Dá uma olhadinha nela. Questão 4. Aqueles 2 minutinhos para a resolução da questão. A gente bate um papo, arma alguns esquemas aqui no quadro e troca ideia sobre esse primeiro ponto. Questão 4. E aí, gente, viram? Questão tranquila, né? Pois é. Não? Então vamos bater um papo. Olha aqui. Questão 4 diz assim pra gente. Um advogado é procurado por um cliente que objetiva a retificação de dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral, sendo que o cliente não prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Nesse caso, qual é a medida mais adequada para garantir os direitos desse cliente? Dentre as 5 alternativas, 5 remédios constitucionais foram apresentados, né? Bom, quando eu estou numa turma teórica, apenas trabalhando teoria, e começo a trabalhar os remédios constitucionais, em princípio eu trato do mandado de injunção e da ação popular, que são 2 remédios bem específicos para situações bem específicas. Mas essa questão ela não vai exigir nenhum desses 2 remédios, nem o mandado de injunção, nem a ação popular. Você já vai aí abrir teu caderno e vai colocar 3 remédios que devem ser estudados juntos, tá? Que é aquele nosso famoso habeas corpus. Vamos falar também sobre o habeas data e fechar a brincadeira colocando abaixo o mandado de segurança. Bom, eu vou pedir licença para aqueles que já conhecem esses remédios poder conseguir trazer todo mundo aqui no mesmo time, né? Bom, é importante lembrar teu nome, Kátia, que a nossa Constituição ela assegurou diversos direitos, aqueles que nós chamamos típicos direitos fundamentais, né? E certamente você já ouviu muitos deles. A liberdade de locomoção que nós temos, direito de informação, liberdade de manifestação de pensamento, direito de associação, direito de reunião. Olha, eu vou ter que parar, tá? Porque todos esses exemplos que eu apresentei aqui, Kátia, eles estão num famoso artigo, o artigo maior da Constituição, que é o artigo 5º, Robson, são 78 incisos trabalhando vários direitos e garantias fundamentais. Se é importante estudá-los, Kátia, muita coisa. Só que o Constituinte também percebeu que em determinados momentos, quando dando e garantindo esses direitos para nós, eventual ou eventuais atuações do poder público, ou até mesmo de particulares, poderiam gerar eventuais violações a esses direitos. Como, por exemplo, alguém me ajuda aí com a Constituição? Todo mundo está com a Constituição, né, gente? Bom, se você abrir no artigo 5º, dá uma olhadinha aí no artigo 5º da Constituição. Vamos começar a trazer exemplos, só para a gente bater um papo e entender a utilização desses remédios.
artigo 5º, e se você puder localizar aí o inciso 33, melhor. Tá? E aí a gente já começa a bater um papo legal. Inciso 33 do nosso famoso artigo 5º. Nesse inciso 33, nós iremos encontrar um direito garantido a todos nós, que é o direito de informação geral. Tá? Eu vou trazer o exemplo que eu sempre trago. Alguns aqui já estão macaco velho de ouvir esse meu exemplo. Tá? Mas eu quero que vocês localizem aí o 33 para ler comigo, para a gente entender o que o Constituinte nos deu nesse determinado dispositivo. Vê se ele fala assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, interesse coletivo e interesse geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, à segurança do Estado. Então, só para ir conhecendo todo mundo, Rê, você já vai lançar abaixo dessa primeira anotação, o 33, o direito de informação geral, e aqui o nosso Constituinte está justamente versando sobre o direito de informações públicas, dizendo para você, Renata, que você tem o direito de conhecer as informações públicas constantes por aí. Como exemplo, vamos imaginar, Rê, que sempre quando você vem aqui para o curso, você passa em frente a um hospital público e vê uma placa enorme pendurada naquele hospital, dizendo que foram gastos, sei lá, 500 mil reais numa reforma pouco que ali aconteceu, né? E a gente vê isso o tempo todo por aí, né? Só que você teve a oportunidade de visitar alguém nesse hospital e percebeu o caos que ele tá, assim como qualquer hospital público por aí, né? E aí começou a se perguntar, caramba, a gente teve uma obra pública gigantesca, 500 mil reais, um dinheiro maneiro, eu não tô vendo nada de novo aqui. Não tem medicamento, aparelho quebrado, não tem maca, todo mundo jogado, que loucura é essa? E aí você buscou saber, ou quis buscar saber, informações acerca dessa obra, do que efetivamente aconteceu, deveria ter acontecido, informações acerca do processo licitatório, tudo. Galera, essas informações acerca dessa obra pública, são informações públicas ou informações sigilosas? A Renata tem o direito de conhecer? Até porque a Constituição acabou de te dizer aqui no inciso 33, te dando esse direito, que todos nós temos o direito de conhecer informações de interesse particular. E é o teu interesse conhecer essa informação. Pois bem, você se encaminhou àquela repartição para buscar essas informações. Robson é o nosso servidor que ali se encontra e te tratou com uma negligência, ele te tratou de maneira tão arbitrária, ele te colocou tanto medo naquele atendimento que tu saiu de lá nervosa, sem informação. Galera, a Renata tinha ou não tinha o direito de conhecer essa informação? Recebeu a informação? Houve violação ao direito de informação? Tá aí, Kátia. Sempre quando nós vislumbramos num episódio um direito fundamental sendo violado por arbitrariedade do poder público, em determinados momentos até por meio da arbitrariedade ou violação, negligência de um particular, vai ser possível usar um remédio constitucional. E os nomes, eles são lógicos. A gente usa remédio para curar um ferimento. E aqui aconteceu um ferimento ao seu direito fundamental. Vamos curá-lo. Vamos remediar esse ferimento, usar um remédio constitucional. Só que eu preciso te lembrar, isso eu vou falar mais, tá, Rê, no decorrer do nosso estudo, que esses remédios, pelo menos esses 3 aqui citados, eles são ações judiciais. São ações que serão levadas ao conhecimento do Poder Judiciário. E a gente sabe bem que, galera, as ações judiciais, em regra, elas dependem ou não dependem de um advogado constituído? Então, Rê, prepare-se, tu vai gastar um trocadinho, valeu? Tá? Porque as ações judiciais, em regra, elas precisam sim, aquele chamado jus postulante. Digo em regra porque nem todas elas, excepcionalmente, algumas ações serão utilizadas sem a necessidade de um advogado. Vocês estão estudando direito do trabalho? É um exemplo. Tá? E aqui, quando falarmos de remédio, um exemplo também vai surgir. Só que a gente está acostumado, né, Marcelo, em muitas vezes achar que todos esses remédios constitucionais, eles independem de advogado. E equivocadamente a gente pensa assim. E um outro detalhe que a gente também muitas vezes pensa equivocadamente é... Quer ver como é que muitas vezes a gente se incomoda? Galera, quando a gente fala da violação ao direito de informação,
Qual é o primeiro remédio que vem à sua cabeça? Fala alto, conversa comigo, gente. Não é uma habeas data, Bia. Mas eu vou te mostrar que o mandado de segurança ele vai ser mais usado quando da violação ao direito de informação. E sabe como é que eu começo te mostrando isso? Primeiro, pega uma caneta vermelha abaixo desses 3 remédios que eu separei e já coloca aí, ó. Quando eu olho para o habeas corpus, escuto o habeas corpus, inclusive por um perfil de prova como a nossa, prova totalmente literal, habeas corpus só me faz lembrar de um direito, de uma única liberdade, eu quero que você fale comigo, que é o direito de... apenas, sempre quando da violação à liberdade de locomoção ou até mesmo da iminência dessa violação, tua locomoção ainda não foi violada. Mas você quer prevenir que aquela violação aconteça. Evitar com que o poder público haja de maneira negligente e atinja a sua locomoção. Se é locomoção, Priscila, habeas corpus. Quando a gente fala do habeas data, você ouviu, Priscila? A turma comentou, balbuciou, o pessoal ainda está com um pouco de sono, aí falou baixinho, mas disse assim, ó, quando a gente lembra de quando a gente escuta, fala informação, a gente lembra do habeas. Tá errado não. Mas eu quero que você coloque aí, Rê, que o habeas data, ele vai cuidar do direito de informação pessoal. E apenas a informação pessoal. E sabe como é que a gente já mata isso, gente? Galera, lembra do exemplo da Renata. Ela buscou uma informação pública acerca de uma obra pública. A informação dizia respeito à pessoa da Renata? Se não é informação pessoal, Rê, você vai ter que esquecer desse cara aqui, ó, do habeas data. O habeas data, ele só serve para tutelar informação pessoal e apenas. Estamos juntos até o momento? Bom, já falei que o habeas corpus cuida apenas da locomoção. Comentei que o habeas data cuida da informação pessoal. Mandado de segurança, gente, conversa comigo. Mandado de segurança cuida do... Pri, é isso que eu sempre gosto de ouvir. Quando não couber o habeas corpus e o habeas data. E sabe por que eu gostei de ouvir isso? Porque é normal, em sala, a gente ouvir assim, ó, o mandado de segurança cuida do direito líquido e certo. Aí já deve ter alguém assim, pô, mas eu falei isso, Arthur. Ou se não falei, pensei em falar. Não tá errado não, mas é um tanto quanto incompleto. Sabe por quê? A primeira coisa é dizer direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Aí tu vira pra mim e fala assim, Arthur, fudeu, porque eu já, desculpe, sei que é direito líquido e certo, mas eu não sei o que significa. O direito líquido e certo, Viviane, é aquele direito garantido a ti, dado, né, a você pela Constituição, um direito que, se porventura for violado, você consegue demonstrar de plano provas claras que aquela violação aconteceu. Isso é demonstração da liquidez e da certeza. Tá? Só que quando a gente fala na necessidade de se demonstrar com provas que o direito foi violado, demonstrar a liquidez e a certeza da violação, eu também vou ver isso no habeas corpus e no habeas data. Olha pra cá, habeas corpus cuida do quê, gente? Meu camarada Robson foi preso. Mãe dele chegou lá na minha casa nervosa. Arthur, pelo amor de Deus, o Robson foi preso. O que houve? Ah, não sei. Vê lá. Aí eu vou tomar conhecimento, mas fui direto no juiz, já preparei um habeas corpus, cheguei, impetrei um habeas corpus, despachei imediatamente, o André. E aí pedi para soltar o Robson. Aí o juiz, olha, tá tudo bem, eu tô vendo aqui que é habeas corpus, mas qual é o objeto, qual o fato, o que aconteceu, qual é a violação? Ah, não sei, cara, sei que o cara é maneirão. Eu tô demonstrando a violação líquida e certa? Eu tô demonstrando ao juiz com provas que a violação aconteceu? Tá percebendo que o habeas corpus, ele também depende de provas que apresentem a violação? O habeas corpus, ele também cuida de direito líquido e certo. Assim como o habeas data, Gisele, também vai cuidar do direito líquido e certo. Então seria melhor olhar para esse quadro e falar assim, ó, o habeas corpus, ele cuida do direito líquido e certo de... O habeas data cuida do direito líquido e certo de... O mandado de segurança também cuida de direito líquido e certo? Sim. Mas quais? Fala. O resto. É o resto. Porque você vai lançar aí no teu caderno, Raquel, que o mandado de segurança, ele cuida dos demais direitos líquidos
e certos que não sejam. Aí você lança 2 pontos. Para lembrar que se pintar locomoção, não pode ser mandado de segurança. Só habeas corpus. Mas se pintar informação pessoal, também não terei o mandado de segurança para tutelar. Mais uma vez, o melhor, nesse outro caso, o habeas data. Mas, Kátia, pode acreditar, sempre quando for um direito violado, distante desses 2, o único remédio a garanti-lo, sua fruição, é o mandado de segurança. É por isso que em determinadas provas, Kátia, a gente percebe determinadas bancas, a doutrina trata isso, trata assim, que o nosso mandado de segurança ele tem caráter residual. É residual, Kátia, de resíduo, de resto. Se não é locomoção, se não é informação pessoal, é resíduo, é resto. É o mandado de segurança que cuida. Tamo junto até o momento, gente? Tranquilão, né? Aí eu vou tomar cuidado para não ultrapassar o limite. Arthur, então quer dizer que nesse caso aí da Renata, aquela informação pública que ela foi buscar, por não ser uma informação pessoal, nada a ver com locomoção, mandado de segurança, Arthur? O mandado de segurança seria um caminho, tá? Mas eu vou trazer outro exemplo, enquanto você vai fechando essa anotação. Volta lá no artigo 5º. Abre aí o inciso 16. Vamos trazer mais um exemplo, Andrezão. Inciso 16. Que aí com essas explicações a gente já vai conseguindo exaurir muita coisa, né? Posso apagar essa parte aqui de cima, gente? O inciso 16, ele traz pra gente o famoso direito de reunião. Então prepara aí tua caneta, que depois da leitura você vai inserir alguns itens abaixo, tá? Eu quero muito que você coloque esses itens. Mas vamos ler primeiro, só para entender o que o nosso constituinte, Hélio, consagrou nesse inciso 16 como direito de reunião. Vê se tá assim, ó. Acharam? Diz assim, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esqueci, Douglas, você concorda comigo que ninguém exerce uma reunião sozinho? Então coloca como primeiro ponto aí no teu caderno, já vai lançando aí os itens, rapidinho. Primeiro item que você tem que colocar aí, Kátia, ali ó, abaixo do direito de reunião, é pluralidade de participantes. É a primeira exigência para o exercício do direito de reunião. G, ninguém exerce uma reunião sozinho. Pluralidade de participantes. Colocou? Mas eu quero que abaixo desse primeiro item que você lançou, a pluralidade de participantes, coloque assim também, ó, finalidade lícita. Anota aí. Abaixo, aqui, ó. A gente colocou o primeiro item, a pluralidade de participantes. Finalidade lícita e exercício pacífico. Legal? Antes mesmo do ponto e vírgula, você vai até lançar aqui um dado complementar. Porque você leu aí a finalidade pacífica, né, pacificamente, e logo após você viu também uma fala do Constituinte dizendo sem armas. E aí a gente já faz um comentário rápido. Porque se eu buscasse aqui, Pri, estabelecer um conceito de arma, seria muito difícil. Não é? Porque a arma pode ser qualquer objeto. A caneta, dependendo da vontade, né, da pessoa,
Qualquer objeto pode ser considerado arma, dependendo daquela circunstância, do momento. Pensa comigo, galera. A raça rubro-negra pode fazer uma reunião? Pode ou não pode? Pode. Vai ser pacífica? Não, eu falei raça, mas vamos imaginar aí qualquer outra torcida organizada. Dependendo da finalidade, do momento, a colocação do time, um bambu ou bambus hasteando bandeiras podem ser consideradas armas de altíssima periculosidade. Então, é razoável, Débora, a gente perceber num contexto como esse que quando da pretensão de exercer uma reunião, o poder público tem que tomar conhecimento da finalidade do grupo, tem que tomar conhecimento dos objetos que serão levados pelo grupo. Tá percebendo? E olha que tudo que eu tô te dizendo aqui é historinha, conversa fiada de enunciado de questão. Porque a partir do momento que o poder público tem que tomar conhecimento da finalidade daquele grupo, dos objetos que serão levados pelo grupo, se aos olhos do poder público esses objetos estiverem em desconformidade com o texto constitucional, se a finalidade da reunião se apresentar ilícita aos olhos do poder público, galera, me ajuda, o poder público pode negar o acontecimento da reunião? Pode ou não pode? Se o grupo está em desconformidade com a Constituição, é claro que pode. E se o poder público pode negar o acontecimento da reunião, esse grupo está ou não está condicionado à autorização do poder público ao exercício da reunião? Fala aqui. Não. Não. Tá vendo como é que o examinador coloca a gente em xeque apenas com a interpretação? Mas aí a Priscila vira para mim e fala assim, Arthur, mas se o poder público está negando, o poder público está dizendo, não vai ter reunião, isso não é autorização requerida? Não, sabe por quê, Pri? Porque agora há pouco a gente leu a redação do 16, e você leu assim, olha aí pro 16, está dizendo que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Se você tá com o teu vadimeco, grifa agora esse entre vírgulas aí, ó. Independentemente de autorização. Silvia, não há necessidade de autorização. E é o que mais cai quando vem questão de reunião. Já coloca no teu caderno, olha aqui, ó, a não necessidade de autorização para o exercício da reunião. Legal? Aí a Bia vira pra mim e fala assim, poxa, Arthur, é isso aí que eu não entendo, cara. Porque pra mim foi claro e evidente o pedido de autorização. Bia, eu vou brincar contigo. Tu tá com quantos anos, Bia? 19. Ainda é bastante, bem novinha, né? Mas tá bom, 19 anos. Tu lembra quando tu tinha 12 anos de idade, Bia? Aí tu virava pro teu pai e falava assim, pai, o Robson, sabe o Robson, aquele cabeludo, feio lá do... Brincando. Pô, ele vai comemorar o aniversário dele lá na Rio Sampa, sexta-feira. 12 anos. Posso ir, pai? O que ele falava pra você? Não. Aí tu virava pra ele e ainda falava assim, pai, por que não? Aí ele virava mais e falava assim, por que não? Porra. E tinha, porra é o ponto final, tipo, pra não pedir mais. Mas é razoável, Bia, tu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade você não tinha o direito de ir. Pensa comigo, gente. Quem não tem direito pede autorização? Quem não tem direito, pede ou não pede autorização? E quando você pede autorização por não ter direito, você está condicionado sempre a duas respostas. Concordam comigo? Ou vai ser sim ou não. Mas quando é não, o não tem que ser justificado? Não, tu não tem direito, não, é não e porra. Lembra? Acabou. Tá? Mas aí, olha como é que a coisa muda, Bia. 19 anos de idade, se preparando para o TRT, vai ser a segunda colocada no concurso. Segura aí a bênção, mulher. Tá? E aí, daqui a pouco vai estar lá morando, quer dizer, nem morando com seu pai. Teu pai que vai estar morando contigo, porque as coisas se invertem, né? Aí, vamos imaginar, 22 anos de idade, você revê o Robson te chama mais uma vez para um outro aniversário, outra comemoração. Rio Sampa. E aí você vira pro teu pai e fala assim, pai, lembra do Robson? Pois é, mudou nada, continua feio, pai. Vai comemorar o aniversário lá na Rio Sampa, eu vou. Aí teu pai vira pra você e fala assim, não, filho, vai não. Aí tu ri agora. Porra, não tô te pedindo, eu tô só te
Porque agora, pai, eu tenho... E quem tem direito pede autorização? Não, quem tem direito faz o quê? A Constituição te deu o direito de reunião? Se você tem direito, você pede autorização ou comunica? Tá vendo só a diferença? Você não pede autorização. Você está aqui condicionado, anota, gente, a necessidade do aviso prévio. Guarda uma parada pro resto da tua vida, ô Priscila. Quando tu tiver 89 anos de idade, tu tem que lembrar dessa porra. Direito de reunião, eu não estou condicionado ao pedido de... O que eu faço é o aviso prévio. Só que agora a Bia, mais uma vez, enchendo o saco, vira e fala assim, tá, mas você ainda não explicou. Porque pra mim ainda é a mesma coisa. Então, peraí. Se você avisa, não pede autorização, o poder público até pode negar. Mas sabe qual é a diferença agora? Para o poder público negar o acontecimento da tua reunião, ele vai ter que justificar. Ele vai ter que dar motivo. Porque se ele não justificar, se ele simplesmente disser, não, você não vai exercer o seu direito de reunião. Ah, por que não? Porque eu não quero. Essa justificativa é plausível? E por não haver uma justificativa plausível, tá rolando violação? Bingo, voltamos ao início da aula. Quando há violação a um direito fundamental, há a possibilidade de se usar um remédio... Galera, habeas data tem alguma coisa a ver ali? Vocês concordam comigo que o direito de reunião, direito de manifestação, é uma manifestação de pensamento em grupo? Manifestação de pensamento é locomoção? Se não cabe habeas corpus, nem habeas data, qual é o remédio? Então guarda uma coisa, Cátia, eu vou parar. Porque se eu quiser ficar dando exemplo de mandado de segurança, eu tenho uma porrada. Sabe por quê? Porque se não for locomoção, se não for informação pessoal, todos os demais direitos, fala comigo, gente, líquidos e que não forem estes, eu uso quem? Só pra gente fechar, porque eu coloquei ponto e vírgula, eu tenho que fechar isso aqui. Mais um detalhe que eu quero que você concorde, eu não sei se vai concordar. Toda reunião razoável que tenha horário para começar e horário para acabar? Então o caráter é temporário ou permanente? Então anota aí. Caráter temporário. Tá, consegui matar mais um detalhe. A questão nem falou sobre isso. Para quem chegou depois e ainda está meio perdido com o material, vai lá na questão 4. Porque eu acho que o enunciado aqui ele está sendo bem claro em relação aqui a OACP pediu. Já? Posso ler de novo? Um advogado é procurado por um cliente que objetiva a retificação de dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral, sendo que o cliente não prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Galera, as informações são desse cliente? São ou não são? São. Então são informações o quê? Então qual é o remédio que eu estou pensando aí? Você já marcou? Já, né? Ótimo. Pode marcar porque é o teu gabarito, tá? Só que aí você já consegue perceber um outro detalhe. Um advogado foi procurado. Para a utilização do habeas data, a gente necessita sempre de advogado? Fala sim. Sempre. O único remédio que não depende de advogado constituído é o habeas corpus. Habeas data, você vai sempre precisar de um advogado. Mas também vou colocar isso no caderno de vocês. Eu só preciso, antes de falar dessas características últimas, galera, foi pro caderno? Isso aqui? Quem não pegou, pega com um colega aí daqui a pouco. Porque eu preciso te contar uma outra coisa. Porque aí esse cliente, na questão 4, ele deseja retificar as informações, não é isso, gente? Então vai ser razoável também, quando falando desse habeas data, que você coloque aí, ó. Que o habeas data ele vai ser utilizado para cuidar da informação quando a pretensão for conhecer a informação pessoal que você desconhece, deseja saber, que trata, retificar essa informação e até mesmo inserir. São as três finalidades, as três possibilidades da utilização
do nosso habeas data. Arthur, onde é que tá isso aí? Só para eu dar uma conferida, quando eu chegar a casa eu vou estudar um pouco mais. Você vai examinar o artigo 5º, inciso de número 72, que fala justamente do conhecer e do retificar as informações pessoais, tá? Arthur, e o inserir, não tá lá não? Não. O inserir é uma norma infraconstitucional, é uma lei abaixo da Constituição que traz, que é a Lei 9.507, a lei que regulamenta o habeas data. Mas eu coloco ali só para fechar o quadro, tá? Conhecer a informação pessoal, quis conhecer, recebeu ou não?